A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Hoje vamos falar no capítulo 9 de Daniel. Quando Daniel passou muito tempo pensativo com todo aquele significado daquela visão que o anjo Gabriel falou para ele. Ele fez uma oração linda. O tema é o mesmo da Bíblia. Daniel ora pelo seu povo. Ele está nos ensinando a orar pela nossa família, pelas nossas vidas, pelas nossas necessidades, por cada situação. Mas ele ensina a orar com dignidade. Ele ensina a orar com verdade. Ele ensina a gente se posicionar diante do nosso mestre. Vamos aprender? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Está aqui Daniel capítulo 9, do 1 ao 19. Dário, filho de Xerxes, do país da Mídia, era rei da Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu estava estudando os livros sagrados e pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasado, de acordo com o Senhor, o Deus que tinha dito ao profeta Jeremias. Aqui tem duas coisas que me chamam a atenção. A primeira, ele estudou as escrituras. E a segunda, ele ficou pensativo. Veja que ele fala já no livro de Jeremias. Você quer conhecer mais Deus? Você quer entender onde você está errando? Você quer aprender a orar pela sua família, como aqui ensina em Daniel 9? Leia a palavra. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Daniel era um homem ocupado, de um cargo alto, de governador na Babilônia. Mas ele tinha tempo, ele separava um tempo para ler as escrituras. Em sinal de tristeza, eu vesti uma roupa feita de pano grosseiro, sentei-me sobre cinza e deixei de comer, e orei com fervor ao Senhor Deus, fazendo um pedido e uma súplica. Veja que naquela época era normal uma pessoa se vestir de cinza quando estava com tristeza, quando estava angustiado. E ele fez isso porque ele estava com temor, por conta de tudo que tinha acontecido e estava acontecendo com ele, com seu povo. Daniel era fiel. Daniel tinha vindo preso junto com o povo para a Babilônia, mas nessa oração ele se coloca primeiro. Veja que coisa linda. Orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão. Senhor Deus, Tu és grande e poderoso, Tu guarda a aliança que fizeste com os que te amam e obedece aos Teus mandamentos e sempre lhe dá provas de teu amor. Ele diz que Deus cuida daquele que guarda a aliança, guarda a palavra, né? Que Deus sempre é fiel. Veja a oração dele. Nós temos cometido pecados, maldades e fizemos coisas más e nos revoltamos contra ti e desobedecemos às tuas leis e aos teus mandamentos. Na realidade não foi ele, foi o povo dele. Foi o povo de Jerusalém que pecaram, desobedeceram a Deus, e ali estava na mão dos inimigos. Mas ele se coloca como primeiro pecador. Isso é uma oração séria, justa, né? Uma oração verdadeira. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos, por isso estamos caídos da glória de Deus, destituídos. Mas a misericórdia do Senhor, que mandou seu Filho Jesus na cruz do Calvário para salvar a mim e a você. Mas Daniel se coloca como primeiro pecador. Não demos atenção aos teus servos, os profetas, que falaram ao teu povo, em teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados. Sim, todo o povo de Israel. Se fosse na época de hoje, ele diria, não demos atenção quando os pastores pregou, os líderes. Por isso estamos aqui. Porque ele disse que ali, naquela época, o povo não deu atenção aos profetas da época que pregaram. Ele dava, mas ele se colocou como primeiro. Porque a Bíblia disse, ninguém é bom, bom só é Deus. Eu fico assustada quando eu vejo um crente dizer, eu mereço isso. Não, a Bíblia diz que a gente não merece nada. É a misericórdia do Senhor. Então a gente tem que agradecer tudo a Ele. Tu, ó Senhor, és sempre justo. Mas agora sentimos vergonha nós, o teu povo, tanto os que vivem na Judéia e em Jerusalém, como os que tu espalhaste pelos países
de longe e de perto. Não é interessante? Aqui tem de perto e de longe. Tu fizeste isto porque eles revoltaram contra ti. Ele disse, o Senhor espalhou as pessoas tanto para perto, outros para longe, porque a gente meu Deus, a gente desobedecemos a ti. Tá horrível minha voz. Então ele quis dizer que todos desobedeceram a Deus. Então por aquele motivo eles estavam sofrendo. Daniel era justo. Daniel era real nas suas palavras. A Bíblia diz que a gente tem que orar sem cessar, mas tem que orar com verdade. E Daniel tinha uma integridade fora do comum. Os nossos reis, os nossos líderes, os nossos antepassados, todos nós temos pecado contra ti, ó Senhor, e por isso estamos envergonhados. Veja que ele sempre diz, nós. Ele não pecou. Ele estava ali por conta de todo mundo. Mas ele entendia que ele era pecador. A Bíblia diz que Davi disse, eu nasci em pecado. Veja, quando foi bebê, quando nasceu. Porque a Bíblia diz que nós fomos destituídos da glória de Deus, porque pecamos. É a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus que está na minha vida e na tua. Mas tu és misericordioso e estás pronto para nos perdoar, mesmo quando nós revoltamos contra ti. Veja que ele fala a Deus da tua misericórdia, da tua bondade, do teu poder, Senhor. Desobedecemos a tua ordem, ó Senhor, nosso Deus, e não seguimos as leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Não é interessante? Ele fala tudo o que aconteceu em Jerusalém, da desobediência, do pecado, da falta de compreensão do povo com os profetas, mas ele era o primeiro a se colocar. Mas ali ele estava orando por tudo e por todos, lendo as escrituras e agora orando. Isso ensina a você a orar pelo seu filho, pelo seu esposo, eu por mim, pela minha família, meus irmãos, meu esposo. Colocar o que está acontecendo. Mas acima de tudo a gente ser justo e falar dos nossos erros, dos erros da nossa família. Agora pedir misericórdia a ele. Por acaso você pode ter alguém preso, Senhor, fulano errou. Mas tem de misericórdia dele. Ajuda ele a ficar ali até o tempo certo que o Senhor vai tirar ele. Porque quando se erra tem que pagar. Deus é justo. Ele tem uma balança no céu que pesa. Então você não pode estar com alguém que pecou e querer porque querer que ele saia da prisão imediato. Não. Ele ou ela tem que pagar o que fez. Agora Deus é tão bom que muitas vezes ele tira do tempo. Mas você tem que dizer à sua família por que ele ou ela está ali. Não é verdade? Todo o povo de Israel quebrou os teus mandamentos e não obedeceu às tuas ordens. Pecamos contra ti e por isso fizeste cair sobre nós as suas maldições e as desgraças que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus. Ele foi de uma verdade fora do comum. Ele disse, pecamos, desobedecemos à lei. Por isso que a gente está nessa maldição e nessa desgraça, né? Porque a Bíblia diz que a gente planta e colhe. Então, se você está colhendo o erro que você fez, peça a Deus chance, peça a Deus misericórdia para a sua vida, mas seja sincero com Ele. Tu cumpriste a ameaça que fizeste contra nós, contra os nossos líderes, e nos castigaste duramente. Nunca em lugar nenhum houve uma desgraça tão grande como que caiu sobre Jerusalém. Ele entendeu que aquela situação que eles eram escravos agora ali de Nabucodonosor, que tudo que estava acontecendo foi culpa deles. A desgraça era grande, mas o que se planta se colhe. E isso aconteceu de acordo com o que está escrito na lei de Moisés. Mas mesmo assim, nós não temos abandonado o nosso pecado, nem temos nos esforçado para seguir a tua verdade. Não fizemos nada para agradar ao Senhor nosso Deus. Não é interessante? Ele disse, ó Senhor, tudo isso caiu sobre nós, mas a gente não tem mudado. Aí ele fala da lei de Moisés, que também era justiça. Ele lia a palavra, ele examinava as escrituras. Você e eu tem que estar assim, para saber o que está certo e o que está errado nas nossas vidas. Portanto, tu, ó Senhor, preparaste este castigo e o fizeste cair sobre nós. Tu és o Senhor nosso Deus, tu és justo em tudo que fazes.
nós temos dado atenção às tuas ordens. Não temos dado. Ele disse que ele não tem dado atenção à palavra, mas que o Senhor é justo. Você quer ver você ser abençoado e Deus tirar essa enfermidade? Fale do seu pecado. Fale das injustiças que você tem cometido à sua família diante de Deus. Porque Deus gosta de um coração aquebrantado. Por que Deus cuidou de Davi? Porque Davi, na hora que pecou, reconheceu, caiu nos seus pés e disse: pequei contra o Senhor. Lembra do filho pródigo que disse ao pai que pecou contra o pai e diante de Deus? Nós temos que aprender com a palavra. Ó Senhor nosso Deus, tu mostraste o teu grande poder quando tiraste o teu povo do Egito, e a fama que ganhaste com isso e continua até hoje, mas nós temos pecado e feito mal. Ele quer dizer que a grandeza e o poder de Deus é eterno, mas eles estavam em pecado. Ó Senhor, tu és misericordioso, portanto não continuaste irado e furioso com Jerusalém, que é a tua cidade e teu monte santo, por causa dos nossos pecados e dos pecados do nosso antepassado. Nós, o povo de todos os países vizinhos, zombam de Jerusalém e do teu povo. Ele quis dizer o seguinte: a gente está em pecado, mas aquele povo zomba da gente, tanto em Jerusalém, eles zombam, como Jerusalém, eles zombam dos teus antepassados e de nós. Por quê? Porque eles estavam sofrendo e o povo zombava. Mas ali Daniel entendeu que foi o pecado deles, eles mereciam. O nosso Deus ouve a minha oração e atende a súplica deste teu servo, para que todos saibam que tu, Senhor, és Deus, derrama as tuas bênçãos sobre o teu templo, que agora está abandonado. Não é lindo? Senhor, o povo está zombando da gente, mas a gente merece. Mas tem misericórdia, nos honra, tira a gente dessa escravidão, nos abençoa. Ele quis dizer para a gente melhorar mais, nos ajuda. Ouve, ó meu Deus, e atende a minha oração, abre os olhos e vê a nossa desgraça, olha para a tua cidade, fazemos o nosso pedido por causa da tua grande compaixão e não porque sejamos bons ou honestos. Que coisa gloriosa. Ele disse: a gente está fazendo essa petição, eu estou fazendo porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é bom, mas não por causa da gente, que a gente não é bom. A gente pecamos, a gente estamos errando. Ouve, Senhor, perdoa-nos, Senhor, atende-nos, ajuda-nos, para que todos saibam que tu és Deus. Não demoraste em nos socorrer, não demore em nos socorrer, ó meu Deus, pois nós somos teu povo e Jerusalém é a tua cidade. Ele disse: ó Senhor, a gente errou, a gente erra, mas tu é o nosso Deus. Jerusalém é a tua cidade, nós somos o teu povo. Tem misericórdia de mim. Nem tem, é santo? Essa oração ensina a mim e a você orar. Amanhã a gente já vai ver a explicação de Gabriel a Daniel. Porque uma oração sincera, Deus responde. Uma oração que eu e você tenha senso de justiça e entenda das nossas falhas e da falha dos nossos. E mostre tudo diante de Deus. Ele responde. Amém? Paz do Senhor. Fica com Deus e até amanhã.